Fala, queridos. Boa noite. Gostaria de compartilhar mais uma palavra com vocês. Essa palavra se encontra no livro de Mateus, capítulo 9, do 14 em diante. Diz assim: Então chegaram os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: É possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão, quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Próximo. Ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasga, aumentando. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão, e o vinho derramará, e os odres se estragarão. Mas se põe vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados. Interessante dessa palavra, quando eu estava pesquisando para entender um pouco sobre isso, o que Jesus na verdade está falando é o seguinte: ele está falando sobre religiosidade. Os discípulos de João chegam para Jesus e falam: por que nós jejuamos e os fariseus também, e os seus discípulos não? Você precisa entender que jejum naquela época era você abrir mão de algo para ter mais da presença de Deus. E aí Jesus fala: como pode as pessoas estarem tristes se o noivo está presente? Em outras palavras, por que vocês estão jejuando para buscar mais a presença de Deus se o próprio Deus está na presença de vocês? Mas ele diz: vai chegar o dia que será necessário jejuar. Jesus não está dizendo que o velho é ruim e nem que o novo é melhor do que o velho. Jesus está dizendo que há tempo para todas as coisas. Há tempo. Em nenhum momento, o interessante nessa palavra, toda vez que eu ouço, é que geralmente as pessoas dizem: o vinho novo é melhor do que o vinho velho. E Jesus não está dizendo isso. O que Jesus está dizendo é que a religiosidade é ruim. E às vezes o Senhor trouxe uma revelação para mim sobre essa palavra, sobre geração, sobre a geração que passou e sobre a geração que está por vir, que está aí agora nesse lugar. E deixa eu te falar algo. Muitas das vezes nós clamamos: eu quero vinho novo, mas nós não estamos preparados para receber o vinho novo. Ali diz que, volta para mim, aqui mesmo, pode deixar aí mesmo: ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força. Ou seja, aquela roupa não está preparada para receber aquele remendo, porque a roupa velha ela já foi lavada, já foi seca, já foi lavada, já foi seca. Ela já passou um processo que a roupa nova talvez não passou. Então, eu queria que você agora abrisse a sua mente ao ouvir isso. Jesus não está dizendo que a roupa velha não presta e nem que a roupa nova é melhor. Jesus está dizendo que os processos são diferentes. Nós temos uma geração de jovens que está chegando e é como um odre novo, é como se fosse derramar um vinho novo. E talvez nós, por sermos um odre velho, nós não estamos preparados para receber esse vinho novo, essa fermentação que o vinho vai trazer para as nossas vidas. E às vezes nós olhamos para esse jovem e dizemos: o evangelho há 30 anos atrás era melhor. As músicas antigas eram muito melhores. Mas nós precisamos entender que um avivamento está por vir. E Deus quer manter o novo e o velho. Ele não quer jogar nada fora. Eu estava pesquisando. Eu fiquei curioso com isso e eu comecei a pesquisar. Eu fiquei pensando: o que acontece com um odre velho? Não se reutiliza mais um odre velho para colocar um vinho novo?
E, na verdade, na cultura judaica se reutiliza um odre velho, mas tem um processo. Vem cá. Existe um processo, e você, talvez, que está aqui, que é da antiga geração, talvez você precisa de passar um processo para receber esse vinho novo. Aleluia. Sabe, o dono do odre, o nosso dono, o dono do odre na cultura judaica, que pra gente é Deus. Deus é o nosso dono e nós somos odres do Senhor. Ele olha para o odre e fala: esse odre tem potencial. Ele está velho, mas ele ainda tem potencial. Então ele não joga fora. Mas ele sabe que se ele jogar o vinho nesse odre, a fermentação, a acidez vai rasgar e eu vou perder o vinho e eu vou perder meu odre. Eu não quero perder o meu odre. Então sabe o que ele faz? Por 7 dias, vira de costas. Por 7 dias, ele olha esse odre e ele fala: esse odre tem algumas rigidez. Por 7 dias, ele faz isso aqui, ó. Ele começa a bater nesse odre para tirar a rigidez. E eu quero que você entenda, tenha uma visão espiritual disso. O Senhor quer te usar. Mas talvez o vinho velho deixou uma rigidez em você e talvez o Senhor vai precisar bater. Talvez o Senhor está pegando você e falando: tem potencial, mas tem uma soberba aqui. Deixa eu tirar essa soberba. Tem aqui um pecado, deixa eu tirar esse pecado. Ele vai bater e vai doer, irmão. E não adianta falar que é o diabo, porque é o Senhor. Porque a palavra em Hebreus diz que o pai corrige o filho que ama. Então o primeiro processo é tirar a rigidez. Ele bate por 7 dias. Vira de frente. Depois de 7 dias dele ter batido no meu odre, ele olha e fala: ainda não posso jogar o vinho novo, porque ele ainda não passou todo o processo. Qual é o próximo processo? O próximo processo é meter a mão dentro desse odre e trazer o interior dele para fora, virar ele ao contrário, trazer o que está dentro para fora. O Senhor vai expor o que está dentro de você e vai trazer para fora e vai expor. E por causa do vinho velho, Rafael, existe um lodo. Fica um pouco de lodo nesse odre. E se o dono do odre deixar esse lodo deixar esse lodo dentro do odre, ele vai contaminar o vinho novo. Então o que ele faz? Ele pega uma navalha, ele raspa o lodo. Diego, o que é esse lodo? Esse lodo é o que eu acabei de falar. O lodo é a gente chegar para essa nova geração que está chegando e dizer: vocês não sabem o que é adoração. A adoração antiga era melhor. O lodo é você olhar para essa geração e falar: isso é tudo fogo de palha, daqui a pouco se apaga. Lodo. O lodo é você olhar e falar assim: eles nunca vão experimentar uma intimidade. Deixa eu te falar, talvez eles ainda não experimentaram a intimidade que eu e você tivemos no passado, mas nós somos responsáveis de levar essa geração a experimentar, não o que nós experimentamos, mas algo melhor do que nós experimentamos. Aleluia. E aí o terceiro processo se pega esse odre e coloca na água para lavar. Se ficou alguma impureza, vai ser lavado e ele vai ser amaciado pelo tecido com a água. O quarto processo é o óleo. E a gente pensa que o óleo é o final, que o óleo é a parte final, mas o óleo, eu pensei que o óleo era o final, Rafael. Eu falei: o óleo, todo mundo quer estar cheio do óleo, transbordando do óleo. Mas quando o dono do odre tira o odre de dentro do óleo, ele percebe que esse odre está com excesso de óleo. E parece uma coisa boa, mas não é. E aí ele olha e fala:
Cara, tá com excesso de óleo aqui, tá com excesso de óleo aqui. E o que é o excesso de óleo? O excesso de óleo é o seguinte, irmão, quando você começa a buscar e você acha que é maior do que o seu irmão. O excesso de óleo é, eu tenho a única revelação. O excesso de óleo é eu subir aqui, quando eu toco, o Senhor faz, mas quando o Rafael toca, não tem nada de Deus. Só quando eu toco, isso é excesso de óleo. É você estar cheio de você mesmo, achando que você está cheio do Espírito, mas você está com excesso de óleo. E aí o dono do odre, ele pega uma escova e ele esfrega e tira o excesso. E agora esse odre está pronto para receber um vinho novo. Agora ele está pronto. Sem rigidez, virado do avesso, sem lodo, lavado na água, mergulhado no óleo e sem excesso. Obrigado, Rafael. Na verdade, isso é só a introdução da palavra que eu tenho para você. Vamos continuar o versículo ele continua e existe algo tremendo. Enquanto Jesus está falando sobre eu não quero perder nem o velho e eu não quero perder nem o novo, passa para mim o próximo versículo, 18. Enquanto ele estava falando, um dos dirigentes da sinagoga aproximou-se, ajoelhando-se diante dele, rogou: minha filha acaba de morrer, mas vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Coloca para mim a versão de Lucas. É a mesma história, irmão. A gente vai ler a mesma história, mas em Lucas ele dá detalhes que eu prefiro, que eu acho mais interessante. Não, volta 80, 41, volta por 41, 8:41, aqui, 8:41 e 42, diz assim, Lucas 8, versículo 41, é a mesma história, a mesma continuação. Então Jesus está falando que ele não quer perder a geração velha, e ele não quer perder a geração nova. E olha o que acontece. Eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga no local. Prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até a sua casa, pois tinha uma única filha com cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. Ou seja, a nova geração está à beira da morte. Uma garota de 12 anos está à beira da morte. Então o que acontece? Jesus levanta. E qual é o propósito de Jesus? O propósito de Jesus é sair daqui agora e levantar a próxima geração, a nova geração. Passa para mim para o próximo versículo, Rafael. Só que quando Jesus levanta, ele sai para levantar a próxima geração, olha o que acontece. Na proximidade estava certa mulher que havia 12 anos. Quantos anos tinha a menina? 12 anos. Quantos anos essa mulher está doente? 12 anos. 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e já tinha gasto tudo o que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Existe uma geração madura, uma geração velha. Olha, presta atenção na revelação que Deus está falando para você. Enquanto Jesus falava que ele não queria perder nem o velho e nem o novo, que nem o vinho velho não era ruim e nem o vinho novo é melhor. Ambos precisam estar conservados. Quando Jesus está falando disso, um homem vem e fala que a filha dele de 12 anos está morrendo, ou seja, a nova geração está morrendo. Quando Jesus se levanta para levantar a nova geração, a antiga geração, a geração madura, a velha geração, está há 12 anos doente. Ou seja, existe uma geração talvez doente, porque existe uma igreja doente há 12 anos. Nós produzimos uma geração doente. Talvez os jovens que você tanto reclama, que não buscam a Deus, não têm compromisso com Deus, estão doentes, porque você criou uma atmosfera para esses jovens crescerem numa doença.
Então Jesus está indo levantar a nova geração. Mas a antiga geração também está doente. A Bíblia diz que quando vamos lá, nas proximidades estava uma certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia e já tinha gasto tudo que podia para os médicos, mas ninguém foi capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda do seu manto, quando no mesmo instante lhe cessou completamente a hemorragia. Existe uma geração doente, uma nova geração doente, esperando Jesus tocar, e existe uma geração antiga, experiente, que sabe que se tocar em Jesus, ela vai ser curada, e ela resolve tocar em Jesus, ela resolve se levantar e tocar em Jesus. E deixa eu te falar uma coisa, quando ela tocou em Jesus, Jesus curou ela, no mesmo instante. Agora tem um detalhe, enquanto ela não se identificou, Jesus não se levantou para levantar a nova geração. Enquanto a mulher não disser, sou eu que te toquei, sou eu que estava doente, Jesus não levantou para tocar a nova geração. Talvez, enquanto você não tocar em Jesus e não disser, sou eu, Jesus, eu preciso de uma cura, Jesus não toque seu filho, não toque seu pai, não toque o seu neto, não toque as vidas da sua família. Ela precisou tocar em Jesus, ela precisou ter uma atitude. Passa para mim o próximo versículo. E quando ela toca em Jesus, imagina, irmão, a cena. Jesus está andando e alguém toca nele, e aí ele para e fala, alguém me tocou. Alguém me tocou. Como todos o negaram, Pedro pondera, mestre, a multidão se aglomera e te espreme, e ainda assim deseja saber quem te tocou. Deixa eu te falar uma coisa. Acabou de descer aqui agora. Jesus sabe quem toca e quem espreme. Talvez você esteja espremendo Deus, não tenha tocado ainda. Por isso você não experimentou o poder dele. Talvez você esteja exigindo, o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que fazer isso, o Senhor tem que me dar isso. Quando na verdade é só você tocar, irmão, experimentar o Senhor em adoração, experimentar o Senhor no seu dia a dia, experimentar o Senhor com a sua vida. Pare de espremer o Senhor e comece a tocá-lo. E aí diz que ela tocou Jesus. E Pedro fala, a multidão está te apertando, Senhor. E você pergunta, quem te tocou? Jesus responde, certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou poder. Quer sentir o poder de Deus? Toque em Deus, toque em Jesus, Ele está aqui. E você pode tocar até aí mesmo, onde você está assistindo esse vídeo agora, na sua própria casa. Feche os seus olhos e toque no Senhor. Mude a sua vida. Existe uma geração que está sangrando, uma geração hemorrágica que está morrendo, mas se ela resolver tocar no Senhor, ela será curada. Vai para o próximo, Rafael. Aleluia. Então a mulher compreendeu que não haveria de passar despercebida, aproximou-se, tremendo, e prostrou-se aos pés de Jesus diante de todo o povo e declarou o motivo pelo qual o tocaria daquela maneira, e como naquele mesmo momento fora totalmente curada. Cara, Jesus vai insistir em você. Enquanto você não disser, Senhor, fui eu que te toquei, enquanto você não se expor, Jesus não vai tocar a próxima geração. E o interessante é que nós conhecemos essa mulher como a mulher do fluxo de sangue, a mulher hemorrágica, porque nós temos mania de dar rótulo pelas pessoas. Nós temos mania de olhar um irmão e identificar o erro desse irmão e rotular esse irmão. Esse irmão aí é aquele irmão que entra e sai da igreja. Esse irmão aí, cara, é aquele irmão que não dá um dízimo, não dá uma oferta.
E a gente vai rotulando. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus não rotula ninguém. Jesus, ele vê a identidade dela. O que Jesus diz? Filha. Jesus olha para ela e fala, filha. Jesus não fala a mulher do fluxo de sangue. Jesus diz, filha. Jesus está te olhando nessa noite. Ele está dizendo, filho, filha, vocês são meus filhos. E ele responde, a tua fé te curou, vai-te em paz. Jesus quer te curar. Jesus quer te chamar pela sua identidade, filho, filha de Jesus. Então Jesus agora sim, pula para mim, Rafael, por 51 aí talvez. Jesus curou o velho, após ter falado sobre vinho novo e o vinho velho, que ele não queria perder os dois. A primeira geração, a geração mais experiente, foi curada. Agora vamos para a próxima geração. Assim que chegou na casa de Jairo, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, bem como o pai da menina. Enquanto isso, grande comoção atingia a multidão, e choravam e lamentavam por ela, dizendo, diante disto, Jesus encorajou, não plantieis, ela não está morta, ela apenas dorme. Existe uma geração que a gente acha que está morta, mas ela está dormindo, esperando a geração antiga, a geração experiente tocar no Senhor Jesus e ser curada, para Jesus se levantar e tocar a próxima geração. Passa para mim, Rafael, para a próxima. Muitos zombavam dele, pois tinham certeza de que ela estava morta. Entretanto, ele tomou a mão, em voz alta lhe ordenou, menina, levanta-te. Jesus olhou para ela e declarou, ela está dormindo. Ele pega na mão da nova geração. Existe uma geração de jovem aqui nessa igreja, que o Senhor está segurando na mão, está olhando nos olhos e está dizendo, geração, levanta, submersos, levanta, jovens, levanta. Vai para a próxima. Tem uma coisa mais maravilhosa do que isso. Imediatamente o espírito dela retornou. O Espírito Santo vai retornar para essa nova geração. No mesmo momento ela se levantou e ele mandou que lhe desse para comer. Deixa eu te falar, essa geração, quando acordar, ela vai acordar com fome de Deus. Ela vai acordar com fome da presença de Deus. E você é responsável por alimentar essa geração. Aleluia. Eu queria deixar essa palavra para você. O vinho novo, ele é maravilhoso, mas o vinho antigo ainda tem valor. O odre novo, ele é muito bom, mas o odre velho também tem o seu valor. Não podemos mais, como igreja, perder pessoas antigas e pessoas novas. Precisamos avançar. E essa é a palavra que eu deixo para você nessa noite, no nome de Jesus.